Fazer um ponto da situação daquilo que nós já sabemos sobre o nosso soldado António de Saliones. Por exemplo, Carolina, já sabemos? A data de nascimento. Que é qual? 1 de setembro de 1894. Mais. Beatriz, o que sabemos mais? Que ele morreu em 9 de abril De? De que ano? de 1918. E quem sabe como é que ele morreu? Nila. Na Batalha de Lis. Na Batalha de... Lalis. E sobre a família do António de Saliones, o que é que nós sabemos? Tiago. Os pais, o pai Sebastião de Sá Souto Maior Leões e a mãe Isabel Clara Barbosa. E mais, o que é que sabemos mais, Caetano? Ele tinha 4 irmãos. O José, a Conceição, o Joaquim e a Isabel. E em relação ao seu grau de escolaridade, por exemplo, será que ele sabia ler e escrever? Sabemos isso, Mariana? Ele não sabia ler e escrever, no entanto, quem escrevia as cartas para a família dele era o meu bisavô. E temos registro de algumas dessas cartas, não é verdade? Sim. Temos mais informações sobre o soldado. Como é que ele vivia antes de partir para a guerra? Pedro? Ele era agricultor. Temos alguma noção de com quantos anos é que ele partiu para a Primeira Guerra Mundial? Beatriz? 25 ou 26 anos. Mais alguma coisa que não me esteja a lembrar agora? Não foi casado e não teve filhos. Partiu solteiro, nunca chegou a casar, nem tinha filhos. Muito bem. Pronto, já temos bastante informação acerca do soldado. Em relação ao António de Saliones enquanto soldado, o que é que nós sabemos? Francisco? O número de identificação. O número de identificação, que era qual? 191. 191. E mais? Sabemos mais coisas? Sabemos a unidade a que ele pertencia. A unidade a que pertenceu, qual era, Afonso? Era da Brigada do Minho, a 4ª Brigada de Infantaria, Regimento de Infantaria número 3. Muito bem. E agora em relação aos familiares que ele ainda terá, será que existem familiares vivos deste soldado? Alguém sabe responder? Mariana? Existem, que é o meu pai, que já o entrevistamos no Skype. Familiares vivos, o meu pai, que nós já entrevistamos. E amanhã, quando formos visitar a casa onde ele nasceu e viveu, também vamos conhecer outros familiares. Que é os E tu sabes quem são esses familiares? Que grau de parentesco tinham com o soldado? Sim, são os sobrinhos, que é a Dona Conceição e o Sr. Luís. São os sobrinhos do António de Saliones. Muito bem. Então podemos aproveitar para falarmos da visita que vamos fazer amanhã. Vamos conhecer a casa onde nasceu e viveu o António de Saliones. E que lá uma sobrinha do nosso soldado, que é a Dona Conceição, com quem nós vamos ter a oportunidade de falar. E já agora, que perguntas é que nós poderíamos fazer à Dona Conceição para conhecermos melhor o soldado António de Saliones? Podemos Beatriz, fazer aquelas perguntas que fizemos ao pai da Mariana. por exemplo, vocês lembram-se ainda? Sim. Então digam lá. Afonso, o que é que podemos perguntar? Podemos perguntar, por exemplo, a minha pergunta, neste caso o seu tio, quando regressou da guerra, contou-lhe como eram as condições de vida lá na guerra. Muito bem. Mais, quem é que se lembra das perguntas? Luana? Pode contar sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem nos podia contar como a família reagiu mesmo quando recebeu a notícia de que o António tinha morrido? É a Dona Conceição, porque ela era sobrinha e estava lá e eu acho que a mãe deve ter contado.
A mãe do nosso soldado deve ter falado em família e saber como é que eles reagiram. Com certeza ficaram tristes, chocados provavelmente, e sem saberem se ele viria ou não o corpo dele para cá. Vamos perguntar, vamos saber o que é que têm para nos dizer. Mais, Tiago. Quando e como morreu o seu tio? Se eles têm conhecimento da forma como ele morreu durante a guerra, vamos perguntar. É uma ideia muito importante, que podemos cruzar os dados e obtermos mais informação. E sabermos se a versão da morte do soldado é a mesma contada por várias pessoas, não é? Para termos a certeza que as pessoas ouviram falar do assunto e contam todas a mesma versão. Para saber se a versão é a mesma verdadeira e com... A mesma que o teu pai nos contou, não foi? Sim, se é certa, se é que estamos a investigar direito. Olha, e nós vamos ver também a casa onde nasceu o soldado António de Saliones. Segundo o que nos informou a mãe da Mariana, a casa ainda se encontra mais ou menos nas mesmas condições. Não foi restaurada e vamos encontrá-la tal como o António viveu, nas mesmas condições. Não tem luz elétrica, se calhar não tem água canalizada, pois não? Eu acho que tem, não sei, eu não sei. Vamos ver então Vamos amanhã. ver E em relação à casa, que curiosidades é que vocês têm? Em que lugar da casa nasceu o António de Saliones? Por exemplo, o local onde ele nasceu, porque antigamente vocês sabem que as pessoas nasciam nas próprias casas, não iam para a maternidade para nascer, não é? Podemos perguntar à senhora porque é que nunca vendeu a casa, nunca a restaurou e porque que ligação é que ela tem àquela casa? Sim, deve ser uma ligação muito forte para a senhora continuar a viver. Se calhar tinha condições para viver melhor. Vamos perguntar, saber o que é que ela nos vai responder sobre isso. Mais alguma pergunta? Se a senhora tiver recordações sobre o soldado que nos pudessem emprestar para nós as vermos. Muito bem, podem existir roupas, alguma peça de roupa, ou calçado, ou instrumentos em que ele trabalhava na agricultura, ainda poderão existir. Muito bem. De recordações ainda pode ter guardado. Ou objetos pessoais, algum objeto pessoal que ela tivesse guardado como recordação. Como a senhora já mora lá há muito tempo, saber como era Moreira, As condições de vida da freguesia, Sim. muito bem, das pessoas que moravam naquela freguesia nesta época, muito bem. Se ela tem fotografias sem ser na guerra, tipo se ele Da com infância. familiares ou na infância. Muito bem. A sua mãe lhe tinha dado informações pessoais sobre o seu irmão? Irmão? Sim, Sim, irmão. Era irmão da mãe. É tio desta senhora, é irmão da mãe. Ela nos podia ajudar a recolher informações para fazermos a árvore genealógica do António de Saliones. Muito bem, acho que a senhora está muito lúcida, pode nos ajudar, ainda se deve lembrar bem dos nomes. Para os seus avós criar 5 filhos. Como é que eles viviam? Uma aldeia tão pouco desenvolvida. Pois. Já temos. Como é que os seus pais encararam Como é que os pais do a António notícia que ele ia reagiram encarar quando ele reagiram à disse notícia que ele ia para a para a guerra? A nova é diferente, tem muito conhecimento diferente. de como se sentiram os pais de Saliones quando ele foi para a guerra? Sentiram quando ele foi para a guerra e quando receberam a notícia da sua morte? Nesta casa. Sim. Porquê que ele liga? Como é que vamos fazer? Anda lá. Qual é a razão que você continua a viver nesta casa? Vamos, tipo assim. Porquê que nunca quis sair? Qual foi a ligação? que tem com esta casa? Diz? Qual é a ligação que tem para com esta casa para nunca sair daqui? Qual é a razão que Não, qual é a ligação? Fica mais bonito. Pois. Qual é a ligação que tem para com esta casa para não querer sair, para não querer deixar de morar aqui? Sim. não Queria queria viver restaurar. condições melhores, não era? então, professora, como é que fica? Que ligação tem Para com esta casa. para com esta... Peraí, que ela não é uma máquina. Tem A casa. com esta casa Para não cá. e para nunca... A deixar. Para nunca deixar. Por que razão Nunca quis sair daqui. quis viver noutro lugar? Por que razão Fica, que ligação tem para com esta casa Por que para razão não... nunca quis viver noutro Porque lugar? nunca quis sair da... querer restaurar a casa?
Pois, porque nunca quis restaurante e porque nunca quis sair. Esta casa. Que ligação tem para com esta casa? Que ligação tem para com esta casa para nunca querer deixar? Restaurar. Nunca deixar. Nunca querer deixar esta casa. Oh, Luana. Não. Que ligação tem para Que ligação tem para com esta casa para nunca querer restaurar e nunca querer sair daqui. Que ligação tem para com esta casa para nunca querer deixar nem a querer restaurar? Vai ser económico. Tens de cortar este para. Com esta Tens de cortar casa. este para. Pois, porque senão Não, fica fica para. para. Então, Para com esta casa. que ligação tem Com esta casa, não com esta Esta casa? casa para Para nunca querer sair. para nunca querer deixar. Deixa de sair daqui é mais rápido. Deixar. Vocês estão a complicar uma pergunta que é Deixar. muito fácil. Nem querer restaurar? A escrever. Nunca querer deixar nem restaurar. Nem restaurar. Restaurar? Ele pode dizer, ai, porque é que não lia? Que ligação tem com esta casa para nunca a deixar nem restaurar? Oh, tá bem. Para não nunca poder. deixar ou restaurar. Não, porque se ela deixasse, ela podia restaurar também. Ela podia deixar e restaurar. Ela não podia, tipo assim. Ela podia também, mas. Deixar e restaurar? Ou podia ficar lá e restaurar a mesma. Então podia ir embora e restaurar a mesma também. Por isso deixa Para fazer tipo vender ou assim. Que ligação tem com esta casa para que nunca a tenha deixado nem restaurado? Fica ótimo. Eu acho que Fica é bem. perfeito. Percebes? E assim ela consegue responder as duas questões. E agora acho que já temos perguntas suficientes. Se vocês, entretanto, se lembrarem mais alguma até amanhã, ainda combinamos e pomos mais questões, está bem?